Bom dia! Tudo bem com vocês? Ai, eu tô amando fazer live toda segunda, gente. Quem é que tá me acompanhando toda segunda? Coloca aqui pra mim nos comentários. Estamos falando toda segunda sobre autoestima nos relacionamentos e hoje eu vou trazer um tema polêmico, viu? Deixa eu fixar aqui o título da live. Compartilha, gente. Clica no aviãozinho, compartilha nos stories, nos grupos do WhatsApp, dá tempo. Vai lá, compartilha para me ajudar. E volta que eu tô aqui, tô iniciando ainda. Vamos esperar a galera entrar. Vou fixar aqui o título. Ele ou ela, tá? Não destruiu a sua autoestima. Polêmico, hein? Polêmico. De onde vocês falam? Coloca aqui pra mim nos comentários. Bom dia, Érica Talinen. É assim que se pronuncia seu nome? Jéssica, tem uma xará minha aqui. Darly, quem mais? Doutora Juliana, sejam todos muito bem-vindos. Bom, vou começar. Eu sei que o horário é muito cedo, né? Então muitas pessoas falam, Jéssica, esse horário eu não consigo assistir. E eu vou ver se eu consigo um horário à noite, para que eu consiga falar com todos vocês ao vivo, apesar das lives ficarem salvas no meu canal do YouTube, Pode Pá que é Tóxico. Bom, e eu deixo uma semana salva aqui no Instagram também. Vamos lá? Se você é novo ou nova aqui, eu sou a Jéssica Oliveira, sou psicóloga e escritora, ajudo vítimas de relações abusivas porque eu já estive nesse lugar. E toda segunda-feira eu trago uma live com algum tema relacionado à autoestima, dependência emocional, relacionamentos abusivos, narcisistas. E nós estamos fazendo uma temporada de lives falando sobre autoestima nos relacionamentos. E hoje eu quero falar com você que acha que tem uma boa autoestima. Jéssica, quando eu entrei nesse relacionamento, eu tinha uma boa autoestima. Eu sempre me amei, eu sempre me cuidei, eu sempre fui independente, eu sempre tive sucesso na minha vida profissional, na minha vida financeira. Mas essa pessoa destruiu a minha autoestima. Você tem essa sensação de que alguém destruiu a sua autoestima? Você tem a sensação de que você entrou em um relacionamento se amando, se gostando, se cuidando, mas que aos poucos você foi se perdendo de si mesma? Foi deixando de enxergar todo o seu valor, de se valorizar, de se reconhecer, de impor os seus limites? Você tem a sensação de que essa pessoa é a responsável por hoje você se sentir um nada. Por hoje você sentir um vazio enorme dentro de si. Como se essa pessoa fosse a responsável por quebrar o seu amor próprio e a sua autoestima. E eu vou te explicar 3 coisas muito importantes. Primeiro, eu acho que eu já expliquei isso em alguma live anterior. Autoconfiança não é autoestima. Autoconfiança é quando eu confio em mim, naquilo que eu me proponho a fazer. Eu sou bem-sucedida na minha carreira, eu tenho sucesso financeiro, eu sou uma pessoa independente, não dependo de ninguém. E eu sou muito reconhecida no meu trabalho, sou reconhecida com os meus amigos, com a minha família, todo mundo me reconhece. Eu tenho esse reconhecimento, essa aprovação externa, essa validação externa. Ou seja, você é muito boa ou muito bom naquilo que você se propõe a fazer e você faz com excelência. Então você tem autoconfiança. Autoestima é diferente. Autoestima é mais profundo. Como você se enxerga? Como que você se sente? Como que você se trata? Você consegue enxergar o seu valor? Você consegue impor limites? Você consegue dizer não? Você sabe o que você realmente aceita e o que você nunca mais vai aceitar na sua vida? Você consegue se posicionar nos relacionamentos sem medo de perder o outro? Você se prioriza? Você se coloca em primeiro lugar? Primeiro, você consegue suprir as suas necessidades para depois dar a mão para o outro, ou você se abandona e faz de tudo pelo outro? Faz pelo outro até aquilo que você nunca fez por você mesma. Jéssica, antes desse relacionamento, eu me amava, eu tinha boa autoestima. Existe a autoestima funcional e a autoestima consolidada. Alguém sabe qual é a diferença?
Porque é muito simples. Por exemplo, quando eu estou solteira, quando eu estou sozinha, eu consigo me cuidar, eu me trato muito bem, eu tenho momentos de autocuidado, eu me cuido do meu corpo, cuido da minha saúde, cuido da minha forma física, eu me acho bonita, eu gosto de mim, eu tento me agradar. Tá, eu tenho uma autoestima. Tenho autoestima. Autoestima funcional. Por que funcional e não consolidada? Porque a pessoa que tem autoestima funcional, ela é uma pessoa considerada forte, bonita, que se cuida, todo mundo te elogia, todo mundo acha que você tem uma boa autoestima, você achava que você tinha boa autoestima. E realmente você tinha, mas era uma autoestima funcional e não consolidada. Quando você entra em um relacionamento, aí é que tá a charada que ninguém entende. Porque tem pessoas que nem aceitam quando a gente começa a explicar, olha, você não tem boa autoestima. Você achou que tinha. Você achava que tinha. E não é que a autoestima seja algo fixo. Ela pode mudar, ela pode oscilar, ela pode ter momentos na vida que eu esteja com a autoestima aqui, outros momentos que eu esteja com a autoestima aqui. Sim, isso pode acontecer. Mas quem tem a autoestima consolidada é diferente. A pessoa que tem autoestima funcional, quando ela entra num relacionamento, as feridas que ela não tratou, as crenças que ela não ressignificou, podem ser abertas novamente. E aí você tem a sensação de que o narcisista, de que o relacionamento abusivo, de que a pessoa tóxica é responsável por te destruir. Mas, na verdade, sempre existiram brechas aí dentro de você que você nunca tratou como deveria. Entende? Então é por isso que você tem a sensação de que alguém te destruiu, de que o outro foi o responsável por fazer você se perder de si mesma, por fazer você duvidar de si mesma. E sim, com a manipulação, com o relacionamento onde nós estamos o tempo todo pisando em ovos, sendo controlados, manipulados, enganados, é natural que a minha autoestima seja fragilizada. Mas por quê? Porque já existia brecha. Porque quando você tem uma autoestima consolidada, você percebe, você se impõe, você coloca os seus limites, os seus princípios e os seus valores na mesa. E se o outro não demonstra mudança de comportamento genuína, você se retira. Essa é a diferença de uma pessoa que tem uma autoestima consolidada para uma pessoa que acha que tem autoestima, que na verdade é autoestima funcional. Entenderam? Ficou claro? Autoestima funcional. Você se cuida, você é considerado uma mulher forte, um homem forte, uma pessoa independente, uma pessoa que tem sucesso no trabalho, na carreira, uma pessoa querida, uma pessoa que tem amizades, uma pessoa que todo mundo gosta de ter por perto. Você se enxerga como uma pessoa... Poxa, eu tenho valor, poxa, eu tenho sucesso aqui, poxa, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa funcionária, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa amiga, eu gosto de estar na minha companhia, tá. Mas ainda existem brechas. Porque quando você entra num relacionamento, você facilmente é manipulada. Você facilmente é feita de fantoche dentro de um relacionamento. Com as manipulações psicológicas, com agressões verbais. Ao invés de você se impor e falar, cara, eu me amo, eu te amo, mas eu me amo. Eu gosto de você, mas eu também gosto de mim. Esses são os meus limites, esses são os meus princípios, esses são os meus valores. E aqui ninguém mexe. Pronto. Descobrimos que essa pessoa, muito provavelmente, tem uma autoestima consolidada e não só funcional. E não só quando ela está sob o controle de tudo, quando ela está sozinha, quando ela está solteira, quando ela está longe de pessoas abusivas. Não, a pessoa que tem uma autoestima consolidada, ela pode estar com pessoas saudáveis ou com pessoas muito tóxicas e ela vai conseguir se posicionar. Ela vai conseguir colocar os seus nãos na mesa. Ela não vai ter medo de perder aquilo que ela não tem. Ela não tem medo de perder o outro. Porque ela só deixa que alguém permaneça na sua vida se essa pessoa está alinhada com seus princípios, com seus valores. Entenderam a diferença? Então é por isso que às vezes você pode ter a sensação de que
Você tinha uma boa autoestima e o outro destruiu. Sim, o outro potencializou as feridas que você ainda não curou, que você nunca tratou verdadeiramente. Entende? Então, a gente não pode se colocar num lugar onde o outro é responsável por tudo. Não, eu preciso olhar para dentro, eu preciso tentar me entender. E essa é uma grande falha quando eu converso principalmente com mulheres e com homens também, que estão em relacionamentos abusivos, que se envolvem com pessoas narcisistas, é que infelizmente vocês estão o tempo todo focadas no outro, em descobrir por que que o outro é assim, por que que o outro não pode mudar, por que que o outro não pode me reconhecer, por que que o outro não pode me respeitar, por que que o outro não pode aprender a ser diferente. Quando, na verdade, você precisa ser diferente com você. Porque isso sim afasta pessoas abusivas, narcisistas. Eles podem tentar se aproximar. Mas quando eles dão de frente com uma pessoa que tem autoestima consolidada, eles rapidamente se afastam. Porque não tem como entrar na vida de uma pessoa que tem uma autoestima consolidada. Pode até entrar, mas não vai permanecer. Porque assim que eu percebo os sinais, eu começo a impor os meus limites, os meus princípios e os meus valores. Meu amor, se você não estiver de acordo com isso, eu não preciso de você. Aliás, eu não preciso de um relacionamento. Relacionamento para uma pessoa que tem autoestima consolidada é complemento e não necessidade. A pessoa que tem autoestima funcional, ela se diz empoderada, ela se diz independente, ela diz que se ama, diz que tem boa autoestima, mas quando ela entra num relacionamento, ela aceita a falta de respeito, ela passa por cima dos próprios limites, ela tem medo de dizer não, ela tem medo de se retirar quando ela é desrespeitada. Ela vai passando por cima de coisas que uma pessoa que tem autoestima consolidada não permite, não aceita de jeito nenhum. Porque a pessoa que tem autoestima consolidada, ela é o seu próprio porto seguro. Ela construiu uma vida interessante para ela. Ela é a sua maior força. Ela não coloca o outro num pedestal. Ela não coloca um relacionamento num pedestal. E isso não significa que a pessoa que tem uma autoestima consolidada seja uma pessoa perfeita. Não, eu me considero uma pessoa que tem uma autoestima consolidada, mas eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho as minhas fragilidades, eu sou uma mulher vulnerável também em alguns momentos. Mas eu não deixo que nada passe por cima dos meus limites, dos meus princípios e dos meus valores. Eu boto na mesa aquilo que eu aceito e aquilo que eu não aceito. E quando eu percebo que eu tô sendo manipulada, ou que não está havendo reciprocidade, ou que o outro não demonstra em comportamento que realmente está sendo verdadeiro e genuíno comigo, eu não entro na função de querer que o outro mude, de querer fazer o outro enxergar o meu valor de jeito nenhum. Eu aceito o outro como ele é. E se ele não é capaz de ter um relacionamento saudável, se ele não é capaz de reconhecer o meu valor, eu não entro na função de, olha, por favor me ame, por favor me reconheça, por favor me respeite. Não. A gente coloca na mesa. E se o outro souber aproveitar, e se o outro quiser evoluir junto, vamos evoluir juntos. Vamos construir juntos. Vamos lidar com as nossas dores, com as nossas marcas, com as nossas cicatrizes juntos. Mas não com manipulação, com traição, com mentiras. Eu tendo que me diminuir para caber no mundo do outro. Eu tendo que aceitar o inaceitável para permanecer dentro de um relacionamento. Tendo que me apagar, tendo que me anular. Tendo que me diminuir para caber ali. Entende? Pessoas que têm uma autoestima consolidada, elas percebem, elas se impõem, elas colocam os seus limites na mesa e se o outro não consegue acompanhar, elas simplesmente vão se retirar. E aí você deixa de ser uma vítima, uma isca fácil para narcisistas, para pessoas abusivas, entende? Porque você simplesmente não aceita mais o inaceitável. E isso é construído. E quando você constrói a autoestima e você tem a autoestima consolidada, dificilmente você vai se ver de novo dentro de um relacionamento onde você está sendo maltratada, humilhada, desrespeitada, passando por cima de tudo para tentar fazer essa relação dar certo. Esse é o maior problema. É quando você enxerga os sinais,
você se impõe, você coloca os seus limites na mesa, o outro não respeita, o outro não acompanha e você continua ali. Onde é que está a sua autoestima, então? O outro não tem o poder de me arrancar o meu amor próprio, de destruir a minha autoestima. Ele tem o poder de me manipular porque eu já tenho feridas maltratadas. Eu já tenho as brechas emocionais que não foram ressignificadas, que não foram preenchidas da maneira correta. Eu já tenho essas aberturas. E é por isso que é muito fácil para um narcisista me encontrar, me estudar e permanecer ali me manipulando, fazendo gaslighting. Porque essas pessoas, elas nos testam. Elas nos testam aos poucos. Vamos ver o que a Jéssica aguenta. Vamos ver o que ela aguenta. Entende? Ah, ela aceitou ser desrespeitada e continuou dormindo comigo. Ah, ela aceitou essa traição e vai pra cama comigo. Ah, ela aceitou que eu gritasse com ela e continua morando na mesma casa comigo. Ela aceitou que eu fosse maldoso com os filhos dela e ela continua dizendo que me ama. Ou seja, ele tem, ou ela tem, o mapa completo de como continuar te manipulando. Porque ele ou ela sabe que você passa por cima dos seus próprios limites para estar ao lado dele ou dela. Logo, você não tem uma boa autoestima. Logo, você não tem autoestima consolidada. Mas tinha autoestima funcional. Ou tem. Pessoas narcisistas, pessoas abusivas, elas sentem o cheiro de longe de uma pessoa que é vulnerável, de uma pessoa que tem dependência emocional, de uma pessoa que sofre com essa carência, com esse vazio, que não foi preenchido da forma correta. E não conseguir sair desse tipo de relacionamento é dependência emocional? Sim, com certeza, pode ser dependência emocional, pode ser várias coisas, gente, mas a dependência emocional, ela está presente em todas aquelas pessoas que passam por cima dos seus limites e valores para continuar dentro de um relacionamento. Claro que algumas pessoas sofrem com a dependência financeira. Mais uma vez, dependência financeira também está ligada à dependência emocional. Por quê? Se eu tenho independência emocional, lógico que eu tenho que buscar uma vida interessante, independência financeira. Isso fortalece a minha independência emocional. Entende? Então a dependência emocional, ela está ligada com a baixa autoestima, com a carência, com os vazios que não foram tratados, com a dependência financeira, porque você confia tanto no outro, você entrega tanto a sua vida na mão do outro, que você acha que não tem problema nenhum você depender daquela pessoa até financeiramente. E é claro, gente, existem casais que constroem tudo junto, sim, existem. Mas eu nunca vou abrir a minha boca para falar para uma mulher que, olha, abandona tudo. Abandona tudo e vai construir tudo junto. Eu acho lindo casais que constroem tudo junto, mas é importante que cada um mantenha a sua independência também, concorda? Porque se esse relacionamento acaba, a sua vida vai acabar junto com o relacionamento? Já parou pra pensar nisso? Que controle que você tem sobre alguém? Ah, mas a gente casa pra sempre, a gente casa pra que o casamento dure pra sempre, a gente não tem controle sobre o outro. Por mais que eu acredite que o casamento tenha que ser pra sempre, que eu quero ficar ao lado dessa pessoa pra sempre, gente, as pessoas mudam, tudo muda. Que controle que você tem sobre alguém? Você nunca vai ter esse controle sobre ninguém. Então é importante que mesmo construindo um império ao lado do meu marido, de alguma forma, eu tenho que ter a minha independência. Mesmo que a empresa seja de nós dois, eu preciso ter, e ele também precisa ter a segurança de que se esse casamento, se esse relacionamento acaba, a vida de nenhum dos dois pode acabar junto com o relacionamento. Não é só para a mulher, não é só para o homem, é para ambos. E aí sim a gente está falando de um relacionamento saudável. Tem uma prima que tinha essa dependência emocional. O cara fazia de tudo com ela, mas ajudei ela a tirar essa dependência e sair dele. Hoje em dia, ela e outra pessoa vivem bem e tem o seu trabalho. A rede de apoio ajuda muito, né, gente? Quando a gente tem pessoas
que tem autoconhecimento, quando você consegue fazer terapia, ou pelo menos ter acesso a bons livros, buscar autoconhecimento, tudo isso vai se tornando muito mais fácil. E o principal, você precisa se estudar. Para de querer estudar o narcisista, para de querer entender esse homem, de querer romantizar. Ah, mas ele teve uma vida difícil. Eu também tive, você também teve uma vida difícil. E a vida é feita de escolhas. Que caminho que eu escolhi? Maltratar as pessoas? Continuar maltratando as pessoas? Repetir tudo que fizeram comigo com alguém? Não, eu fiz uma escolha de tentar todos os dias ser uma pessoa melhor. Eu não sou perfeita, eu erro demais e eu tento sempre olhar pra dentro, repensar algumas atitudes minhas. E isso sim é ser saudável. Agora eu vou ficar tentando entender uma pessoa que me maltrata, que não reconhece os próprios erros. Eu vou ficar romantizando um homem que ainda fala comigo, mas ele tá sempre me culpando. Ele tá sempre me colocando num lugar de a errada da história. Eu sou a defeituosa sempre. Quer dizer, ele não tem responsabilidade nenhuma em nada que ele faz. E como que você consegue chamar isso de amor? Sabe? Essa empatia, né? Ah, eu tenho empatia demais, eu sou uma pessoa boa demais. Não, você é uma pessoa muito ruim pra você. Isso não é empatia, isso é carência, isso é dependência, isso é medo de ficar sozinha, isso é porque você nunca recebeu amor de verdade e aí você fica tentando manter o outro. Não é porque você tem muita empatia, coisa nenhuma. Uma pessoa que tá ali sendo maltratada, desrespeitada. Ah, não, mas coitado. Ah, não, mas ele tenta ser diferente. Ah, mas coitado, ele teve uma vida difícil, tá? E às vezes essa pessoa pode ter um transtorno de personalidade e não tá interessada nem um pouco em mudar. Principalmente quem é narcisista. A pessoa narcisista, ela não tá interessada em evoluir. Ela tem, sim, as cicatrizes, as feridas dela, mas ela não vai em busca de autoconhecimento. E quando vai pra terapia é pra culpar alguém. Ou é pra tentar aprender técnicas pra manipular ainda mais o outro. Quantas pessoas eu já atendi? Quantas mulheres eu já atendi que me disse, Jéssica, eu fui pra terapia e ele tentou manipular até a psicóloga. Até a psicóloga falou, olha, seu marido... Infelizmente, não tem como a gente fazer terapia desse jeito. Só você não tá enxergando. Então, sim, tem pessoas que não vão mudar. Tem pessoas que não estão interessadas em evoluir. E não é sua função tentar entender ninguém. Você nem se entende. Porque se você se entendesse, se você buscasse preencher esse vazio, se entender essas feridas emocionais que não foram curadas, se você buscasse fortalecer a sua autoestima, você não estaria nessa situação hoje. Você não estaria em um relacionamento que te destrói. Você sabe que não existe futuro, mas tem pavor do vazio que vai ficar na sua vida. O que fazer? Sim, não existe futuro. E eu tô tentando explicar pra vocês que o caminho é você buscar entender de onde vem esse vazio. De onde que vem essas feridas emocionais? Qual a referência que você tem de amor? Qual a referência que você tem de relacionamento? O que você recebeu? O que te faltou? Quem foi que te educou? Quem foram as pessoas que te demonstraram amor, afeto, validação? De onde você vem? O que tanto te machucou? O que foi normalizado na sua vida? O que foi normalizado na sua família? Que até hoje você, sem perceber, você também normaliza. Entende? E tudo isso, gente, eu ensino na prática na jornada Liberte-se. Então, se você não tem técnica, se você não tem orientação, se você acha que só falar vai resolver alguma coisa, sinto muito. Você vai continuar repetindo ciclos, vai continuar atraindo narcisistas, vai continuar traumatizada. Outra coisa, eu tenho boa autoestima, mas nenhum homem presta. Eu não quero ninguém nunca mais. Porque todo mundo é igual. Então você também é? Você acha que só você tem empatia, que só você é uma pessoa boa no mundo? Quer dizer que não existe mais ninguém que seja compatível com você? Não faz sentido. Muitas pessoas saem de relacionamentos abusivos, saem de relações com pessoas narcisistas, e eu acho ótimo que você esteja traumatizada e não queira entrar em outro relacionamento, porque esse não é o momento. Eu não posso entrar em um relacionamento sabendo que eu tenho baixa autoestima, sabendo que eu tenho dependência emocional. Às vezes acontece de a gente encontrar alguém saudável, que está disposto a nos ajudar,
Sim, mas muito provavelmente essa pessoa vai falar pra você ir pra terapia, porque ele não tem tempo, ele não tem conhecimento pra ajudar você a tratar suas feridas. Ele pode tentar te ajudar, mas não é a função de um parceiro de vida ser o seu psicólogo ou a sua psicóloga. Pode acontecer, sim, de no meio do processo a gente encontrar pessoas que vão nos ajudar na nossa evolução. Mas a nossa função é buscar autoconhecimento, é buscar terapia para que a gente não sangre em cima de quem nunca nos machucou. E para eu atrair uma pessoa saudável, para eu atrair uma pessoa que tem boa autoestima, que vai saber me amar, que vai me reconhecer, que vai me valorizar, que vai me respeitar, eu preciso estar fazendo isso por mim. Ou pelo menos preciso estar no processo. Entende? E parece que você não consegue enxergar a realidade dos fatos. É terrível essa situação, já passei por isso. E parece que você não consegue enxergar a realidade dos fatos. Exatamente. Por quê? Porque você ainda não se encontrou. Porque você ainda não conquistou a sua autoestima. Você tem autoestima funcional, mas você não tem autoestima consolidada. Então vira uma confusão, entende? Porque ao mesmo tempo você acha que você é forte, que você é isso, que você é aquilo. Ué, mas se eu sou tudo isso, por que eu tô aceitando uma relação assim? Por que eu tô com uma pessoa que me trata desse jeito? E são esses os questionamentos. E não por que o outro é assim, como fazer o outro mudar, coitado do outro, por que o outro age desse jeito. Não, é por que eu aceito isso. Por que eu atraio esse tipo de pessoa pra minha vida? Por que eu nunca tive uma experiência saudável na minha vida? Por que eu nunca me senti verdadeiramente amada? Por que eu aceito migalhas e chamo isso de amor? Por que eu estou ao lado de uma pessoa que destrói ainda mais a baixa autoestima que já tem, que já existe dentro de mim, mas que essa pessoa entra e me massacra ainda mais, ao invés de me ajudar? Quando você tem baixa autoestima e você está ao lado de uma pessoa saudável, essa pessoa vai tentar te ajudar, de alguma forma. Ela vai tentar reconhecer os seus pontos fortes, te mostrar os seus pontos fortes. E quando não é um amor, quando não é um homem, quando não é uma mulher, vai ser uma amiga, vai ser uma psicóloga, vai ser uma mãe, vai ser alguém que vai tentar te mostrar. Tem várias pessoas aí tentando te mostrar a pessoa incrível que você é. Mas como a sua autoestima é só funcional, você não enxerga. Você não tem uma estrutura, você não tem uma base forte. E é por isso que quando você entra num relacionamento, você se sente destruída. Você facilmente é manipulada. Mas tá cheio de gente que acha que você é empoderada, que você tem boa autoestima. Mas não. O narcisismo foi normalizado na minha vida. E o principal, gente, eu posso ter vindo de uma família, eu posso ter tido uma história muito difícil. Eu posso nunca ter tido uma boa autoestima. Eu posso sempre ter me considerado uma pessoa dependente emocional, mas tudo isso pode mudar. Porque o ser humano, ele aprende, né? Você aprendeu a andar, você aprendeu a comer, você aprendeu a exercer a profissão que você exerce hoje, você estudou, você aprende coisas. E não é diferente na psicologia, não é diferente na nossa área emocional, não é diferente. Não é diferente nos relacionamentos. A maioria das pessoas, ao conseguirem sair, quando já estão tão sem energia, sem forças, que mesmo sabendo se toda dor e vazio que sente, e vai sentir ainda, mas em todo o processo vai conseguir sair de fato. Não entendi, Vanessa. Vanessa. A maioria das pessoas, ao conseguirem sair, quando já estão sem energia. Sim, você saiu de um relacionamento. É natural que você se sinta destruída, que você não tenha boa autoestima, você foi manipulada, você sofreu gaslighting, você sofreu traições, mentiras, abuso psicológico, abuso físico. É claro que eu não vou sair de um relacionamento, ai, agora eu me amo, agora eu... Não. Por isso que eu estou dizendo, tudo isso pode ser construído ou reconstruído, fortalecido. Comigo, infelizmente, foi assim. Demorei muitos anos pra querer enxergar. Adorei sua frase, viu? Demorei muitos anos pra querer enxergar. Porque às vezes a gente não quer enxergar aquilo que de fato tá acontecendo. O nosso medo de ficar sozinha, o nosso medo de não encontrar alguém, o nosso medo de não construir uma família é tão grande que a gente não quer enxergar que estamos dormindo com o nosso inimigo. E encarar o que estava já muito claro, tantos sinais. Meu Deus do céu, sim.
Mas a gente não tem força, né? A gente não tem força, a gente não tem autoestima, a gente não se ama o suficiente para enxergar, para aceitar que envolvemos com uma pessoa problemática, com uma pessoa que não quer mudar. Jéssica, mas ele quer ficar comigo. E esse é o problema. As pessoas abusivas, as pessoas narcisistas, elas vão querer ficar com você. Elas não vão quebrar o ciclo. Elas não vão encerrar esse ciclo com você. Esse trabalho é só seu. A pessoa narcisista, a pessoa abusiva, ela vai continuar ali por perto, ela vai continuar te sondando, ela vai continuar ali vendo se ela ainda tem controle e poder sobre você. E esse ciclo acaba quando a vítima coloca um ponto final. Não espere que uma pessoa problemática seja o seu amigo depois do término de um relacionamento. Não espere que uma pessoa problemática termine esse relacionamento com você numa boa. Não espere isso. Então, a responsável por encerrar esse ciclo é você. E não o narcisista. E não a pessoa abusiva. Só irão conseguir de fato sair quando estiver já sem força nenhuma. Algumas pessoas sim. Quando tá quase perdendo a vida, aí por um momento de lucidez pede ajuda, pede socorro e se retira. Só que a gente não precisa esperar esse momento. E é por isso que, mesmo dentro de um relacionamento que você percebe que já tem sinais, que já tem situações que você acha estranha, mas que você ainda não consegue aceitar, não consegue identificar, mesmo dentro desse relacionamento, é importante você se voltar para dentro. É importante você se fortalecer. Tudo isso com técnicas, com prática. Então, se você tá passando por isso, ainda não tem forças, se você sabe que você tem dependência emocional, que você tem baixa autoestima, ou que você achava que tinha uma boa autoestima, mas você tá dentro de um relacionamento abusivo, corre lá e já baixa a jornada Liberte-se, minha querida, porque se você não tiver orientação, se você não tiver técnica, você vai continuar nesse lugar. Vai querer ficar com você e com todas as outras também. Sim, infelizmente, né? O narcisista, principalmente, ele precisa dessa validação externa. Então, é por isso que a gente entrega e parece que nunca é o suficiente. Porque a pessoa narcisista, ela não confia nela, ela não confia no outro e ela está o tempo todo buscando essa validação externa. É por isso que você nunca vai ser boa o bastante, você nunca vai ser o suficiente. É por isso que você está sempre nessa triangulação. A pessoa narcisista sempre coloca uma terceira pessoa no relacionamento para continuar te mantendo insegura, para continuar mantendo a sua baixa autoestima, para você sempre estar com medo de perder, com medo de ser trocada. Porque o narcisista se sente bem quando ele tem uma pessoa ao lado dele que se sente menor, que tem baixa autoestima, que sofre com a dependência emocional. Porque é a partir da luz que ele te apaga que ele se acende. É aquele sentimento de que tem algo de muito errado aqui e muito real também. Sexto sentido ou não, esse sentimento existe de algo muito errado. Exatamente. Só que nós não fomos ensinados a acreditar na nossa intuição. A gente não foi ensinado a acreditar naquilo que a gente está sentindo. Então, se eu tô sentindo que essa pessoa tá me fazendo mal, se eu tô sentindo que essa pessoa tá tentando me apagar, tá tentando me manipular, por que eu não acredito nisso, né? Por quê? Porque, infelizmente, você dá mais valor em ter um relacionamento do que em ter a si mesma. Você dá mais valor no outro do que em si mesma. Entende? Então, infelizmente, a gente foi educado, foi programado para construir uma família, para ter alguém, para ter um relacionamento, mas ninguém nos ensinou que antes disso, a gente precisa ser o nosso próprio porto seguro, para que a gente não se perca no outro, para que a gente não deixe que o outro termine de nos destruir. Ainda bem que hoje tem rede social, ainda bem que hoje tá cheio de psicólogo falando sobre tudo isso, para que as pessoas comecem a repensar. Calma aí, antes de entrar num relacionamento, deixa eu olhar aqui para dentro. Deixa eu ver se eu realmente estou preparada. É claro que a gente nunca vai estar 100% preparado para nada nessa vida. Mas calma aí, o básico dá pra gente buscar antes de entrar num relacionamento. Então, quando alguém chega aqui pra mim e fala assim, eu tô traumatizada, eu nunca mais acho que eu vou encontrar alguém.
Depois desse homem, eu acho que eu nunca mais vou confiar em ninguém. No fundo, eu falo, ainda bem que ela tá pensando assim, meu Deus. Porque esse é o tempo que eu preciso pra ajudar essa pessoa a ter uma autoestima consolidada. Então, eu acho ótimo quando alguém sai de um relacionamento e fala, eu acho que eu nunca mais vou ficar com ninguém. Falar, ainda bem. Porque não tá preparada pra entrar em lugar nenhum agora. Pelo contrário, agora você tem que ter medo mesmo, porque se você acabou de sair de um relacionamento com um narcisista, com uma pessoa que te desrespeitava, com uma pessoa que não te valorizava, com uma pessoa que nunca assumiu os próprios erros, que tá o tempo todo te culpando, minha linda, meu lindo, você precisa olhar pra dentro e não olhar pra fora. Agora não é hora de buscar ninguém mesmo. Agora é hora de você aprender a gostar tanto, mas tanto da sua companhia. É hora de você construir uma vida tão interessante pra você que um narcisista vai bater e vai voltar longe, entende? O narcisista ele vai tentar entrar, mas ele vai correr de você. Porque você vai estar tão bem preparada para impor os seus limites, para colocar os seus princípios, os seus valores na mesa, que o narcisista vai olhar para você com medo. Que você vai olhar para o seu ex e vai falar, meu Deus, ainda bem que eu me livrei dessa pessoa. Se você não chegou nessa fase, você não tá preparado para entrar num relacionamento. Não tá. Se você não tem culhão pra falar, gato, isso eu não aceito. Eu te amo, eu te adoro, mas isso eu não vou aceitar. Ah, mas então você vai me perder. Vai com Deus, porque não é pra mim. Porque se eu sou uma pessoa que tem os meus princípios e os meus valores muito bem determinados, eu também sei expor isso pro outro. E por mais que eu esteja gostando do outro, se essa pessoa não está alinhada comigo, um beijo e um abraço. Eu não tenho medo de perder aquilo que eu não tenho. Eu não posso ter medo de perder uma pessoa que tá querendo me manipular, que tá querendo ter uma vida dupla, que tá querendo... Não. Porque isso não é amor. Isso não é um relacionamento saudável. E eu não tô falando que nós vamos ser perfeitos, não, tá? Eu tô falando sobre diálogos que a gente tem que ter com o outro sem medo de perder essa pessoa. Se o outro não está preparado para evoluir junto comigo, se o outro não está disposto a construir comigo um relacionamento saudável, eu não tenho que ter medo de perder essa pessoa. Essa pessoa ainda não tem maturidade para construir nada. Ou seja, eu não estou perdendo ninguém nem nada. Essa pessoa não está preparada para mim. Ou às vezes nós não estamos preparados para o outro, né? Isso também pode acontecer. Mas quando duas pessoas com as suas feridas, com as suas crenças, com a sua história, se unem e estão dispostos a construir algo, tudo é possível. Com diálogo, com respeito. Eu tentando entender a vulnerabilidade do outro. Quando o outro tenta entender a minha vulnerabilidade, não usa isso contra mim. Então não é buscar a perfeição, não é que você vai ser a pessoa fodástica, né? A Jéssica... Não me acho nada. Pelo contrário, quando eu tô dentro de um relacionamento, eu me abro, sabe? Eu exponho as minhas inseguranças. Olha, eu tenho dificuldade com isso. Isso aqui pra mim é muito difícil. Eu sou uma mulher que eu passei por 4 relações abusivas, né? Então, pense que não é tão simples se relacionar comigo. E não é fácil lidar com uma mulher que passou por tudo que eu passei. Por mais que eu faça terapia, por mais que eu tenha autoconhecimento, eu tenho as minhas questões. E sempre eu exponho, sim, as minhas vulnerabilidades, até para eu saber o que essa pessoa vai fazer com as minhas vulnerabilidades. Ela vai me ajudar ou ela vai usar isso contra mim? Entende? E quando a gente tem uma autoestima consolidada, por mais que eu tenha as minhas feridas, eu sei exatamente identificar o que a pessoa faz com aquilo que eu entrego para ela. Eu me entrego. Eu não sou uma pessoa traumatizada. Eu me abro pro amor, eu me abro pro relacionamento, mas eu tô o tempo todo observando também o que essa pessoa faz com tudo que eu entrego para ela. Com as minhas vulnerabilidades, com as minhas inseguranças. Ela me acolhe ou ela me ataca? Ela tenta me ajudar a ser uma pessoa melhor ou ela vai provocar ainda mais as minhas inseguranças? Essa pessoa acolhe a minha vulnerabilidade ou ela usa tudo contra mim depois? Estejam atentos. Não tenham medo de se abrir de novo para um relacionamento. Não tenham medo de se entregar de novo. Mas estejam atentos às atitudes e não àquilo que você escuta. Eu sou uma pessoa que eu escuto sim, eu acredito no que o outro fala, eu sempre me abro, né, pro outro. Mas eu tô o tempo todo observando se tudo que aquela pessoa fala condiz com seus comportamentos. E essa é a diferença.
E é isso que você precisa buscar. Você precisa chegar nesse nível de autoestima consolidada para você não ter medo de se impor, para você não ter medo de se abrir. Eu não tenho medo de me abrir, por mais que eu tenha sido enganada, traída, maltratada, agredida, abusada. Passei por tudo, passei por diferentes relacionamentos abusivos. E por isso que hoje eu tô escrevendo o meu livro físico. Finalmente, muitas pessoas me cobraram, Jéssica, eu quero um livro físico. Eu quero saber mais, né? E eu tô escrevendo esse livro. Às vezes até me dói, né? Porque eu preciso olhar para histórias que eu vivi, que hoje eu nem acredito que eu vivi tudo isso. E por mais que eu tenha vivido tudo isso, eu continuo acreditando no amor. Eu continuo me jogando. Eu continuo aberta ao amor. Porque eu acredito que se eu busco evoluir, se eu busco ser uma pessoa melhor, por mais que eu tenha os meus defeitos e por mais que eu erre, porque eu sou um ser humano, eu tô o tempo todo buscando ser a minha melhor versão. E reconhecendo aquilo que poxa, isso aqui eu ainda preciso mudar. Isso aqui eu ainda preciso melhorar. Se eu penso assim, existem outras pessoas que também pensam assim. Eu não me acho única e especial por ser assim. Se eu sou assim, existem pessoas que também são. E por que não a gente não pode se encontrar e construir algo muito bonito? Entende? Então, meninas e meninos, espero que eu tenha conseguido tocar vocês de alguma forma e fazer vocês repensarem sobre autoestima e fazer vocês terem vontade de se estudarem, sabe? De buscar autoconhecimento. De sair desse lugar de querer que o outro mude por você, de não aceitar o outro como ele é, de querer que o outro te reconheça, que o outro te valide. Não! O outro vai me tratar como eu me trato. E isso só acontece quando eu consigo mostrar para esse outro como eu quero ser tratada. Como eu quero viver um relacionamento. O que é funcional para mim? O que eu aceito? O que eu não aceito? O que eu posso repensar? Porque tem coisas que às vezes a gente acha que a gente nunca vai aceitar, mas que dependendo do relacionamento, se é uma relação saudável que a gente está tentando construir, a gente pode repensar alguns comportamentos, algumas crenças que a gente tem. A gente pode começar a pensar diferente, desde que o outro esteja nessa mesma sintonia, buscando construir uma relação saudável. Entende? Gratidão por quem me ouviu até aqui. Toda segunda-feira eu tô aqui fazendo uma live com vocês. O meu canal no YouTube, Podpah que é tóxico, no Spotify também. É pra lá que vão todas as lives que eu faço aqui. Se você precisa de técnica, de orientação, não pode fazer terapia agora, pelo menos baixe a Jornada Liberte-se, porque lá tem todo o caminho que eu percorri e que eu passo para as minhas pacientes. Principalmente se você não consegue investir na terapia agora, é um valor acessível, você pode parcelar, você pode ter acesso agora mesmo. Você consegue baixar em áudio na minha voz e em PDF, caso você precisa ler. Não existe sensação melhor quando tudo isso passa. Sim, porque depois vem a fase boa. Você se cuida e se recuperando, você se reconstrói. Pega tudo que foi ruim e transforma em aprendizado. E praticar cada vez mais o amor próprio. Exatamente. Foi por isso que eu escrevi os 3 livros. É por isso que eu tô escrevendo o meu primeiro livro físico, porque eu peguei toda a minha dor, todo o meu sofrimento, toda a minha história e tentei de alguma forma ressignificar e construir técnicas e caminhos que funcionaram para mim, que funcionam para os meus pacientes, para conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis que estão hoje em sofrimento e achando que é isso que a vida tem para te oferecer. Tudo pode mudar. Depende se você vai parar de focar no outro e começar a focar em você mesma. Até segunda-feira. Beijo!